Bom dia, estação. A graça e a paz estejam com todos. Esperar um pouquinho só para o pessoal retornar aí do momento nosso de louvor e a gente começar a nossa mensagem de hoje. E é bom e ao mesmo tempo, de certa forma, engraçado como Deus fala conosco de diversas formas, diversas maneiras. E para mim, Deus, Ele fala não só dentro do ambiente religioso, como nós começamos falando aqui mais cedo, mas também em qualquer lugar que nós estejamos, colocamos a planta dos nossos pés, né? Seja vendo um filme, seja até vendo alguma coisa na internet, quando Deus quer falar conosco, Ele fala. Na verdade, Ele sempre fala, né? Nem sempre é nós que estamos prontos ou atentos a ouvir a sua voz. Bom, para quem gosta de título da mensagem, sei que a Mirna é uma das que gosta de anotar, registrar. Vou deixar aí para vocês. Era uma vez. Morri por dentro e ninguém percebeu. Bom, tem uma canção de uma banda que chama Banda Morada, que ela tem uma frase que é muito legal. Até oriento vocês a dar uma pesquisada depois no Google e dar uma olhada nessa música, que fala assim: tua palavra é a semente, meu coração é uma terra boa. Então, faz essa semente brotar, faz meu coração germinar. Em dias maus, em dias ruins, como nós estamos atravessando, estamos passando, é natural e normal que nós, em algum momento dessa situação, nós venhamos esmorecer. Venhamos parar um pouquinho de caminhar, de avançar, de progredir. E aí é o momento que nós precisamos nos examinarmos a situação, o nosso coração, o ambiente, o terreno e a semente que estamos plantando, né? E é engraçado que Deus, nessas situações, ela é sempre a primeira, mas também a última instância de busca, né? Para alguns ele é a primeira, para outros é a última e para alguns ainda é a primeira e a última. E muitos nessas situações também são aqueles que deixam de alguma forma de acreditar que existe fé, que existe esperança na humanidade, nas pessoas de uma forma geral, na política, na intenção do outro. E eu não tiro a razão dessas pessoas, porque tudo isso deu inclusive motivo para a gente perder a fé, perder a esperança nessas coisas. E de certa forma é até bíblico, né? No final dos tempos o amor iria se esfriar. Mas aí a pergunta e essa mensagem de hoje talvez seja para você que não consegue mais acreditar que na humanidade. E eu não estou dizendo nem na questão de não acreditar na humanidade, mas num futuro melhor para você. Num futuro melhor depois que o dia mal passar, né? Então, às vezes, nós podemos observar que nós paramos de sonhar, paramos de acreditar, paramos de investir em possibilidades que nos façam avançar, nos façam progredir depois que o dia mal passar, porque, como o próprio nome diz, é um dia mau, e como todo dia, ele passa, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer, e é nessa certeza, nessa fé e esperança que nós precisamos nos arraigar. Se nós não temos encontrado sementes boas lá fora, nós sempre teremos a semente boa, que é a palavra de Deus,
que Ele nos assegurou e nos guardou, né? Então, às vezes a gente percebe que essas situações nos impediram de avançar, literalmente nos colocaram em lockdown. Lockdown, inclusive na fé, na espiritualidade, nos fizeram parar, estagnar, paralisar e, enfim, os motivos não faltam, né? Mas em resumo, eu elencaria duas situações. O medo, né? Que além de paralisar por conta a falta de fé, que é a certeza, né? Nos traz a incerteza e também de um futuro melhor. E com isso, eu não estou me referindo, como eu já falei, à humanidade, mas a nós mesmos, porque sem a fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. E para combater tanto o medo que nos paralisa, que gera essa incerteza, nós temos duas boas sementes, que é o amor, que a Bíblia fala que lança fora todo medo, e esse medo que nos paralisa, ele precisa ser combatido, e a fé, a esperança, né, que gera perseverança e que vai culminar na fé, que é uma dessas sementes boas. Agora eu convido vocês a abrir o livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler um pouco mais, porque é um trecho importante para a gente ressaltar aqui. Bom, vamos lá no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 1 em diante. É a parábola do semeador e traz algumas reflexões para nós nessa manhã. Diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo... Peraí, deixa eu só... É isso mesmo. Enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Eles lhes ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançavam a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Eles lhe disse: a você foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados. Verso 13. Então Jesus perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como semente lançada em terreno pedregoso, hoje está difícil falar esse trem, ouvem,
palavra e vem e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como sementes lançadas em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão colheita de 30, 60 e até 100 por um. Bom, essa é uma passagem que ela é autoexplicativa, né? Ele vem com a parábola, mas logo em seguida ele mesmo vem explanando, destrinchando, explicando ali naquele momento para os seus discípulos, né? E hoje Deus nos faz um convite, né? Para que nós possamos examinar os nossos corações, examinar a nós mesmos e trazer para nós aquela perguntinha, né? Quem é você? Como eu comecei falando, Deus fala conosco de variadas formas, de variadas situações e engraçado é que Ele é singular, né? Ele fala comigo de algumas formas, com o Caio de outra, com o Igor de outra, com a Giovana de outra, com você de outra forma, mas Ele sempre fala. E por muito tempo, as minhas conversas com Deus se transformavam em músicas. E uma das situações que me acometia foi uma situação que me trouxe uma canção vinda desse questionamento. Quem é você, né? Porque era a situação que eu vivia sofrendo, sendo acometido diariamente. E há uma realidade por trás dessa aparência, né? E aí na canção falava assim: quem é você quando está sozinho? O que você faz quando ninguém o vê? Por que procuras entre os mortos aquele que vive dentro de você? E é uma situação. Às vezes a gente busca prazeres, busca satisfações, busca coisas efêmeras, passageiras, naquilo que nós acreditamos ser a nossa fio de esperança e esquecemos que Ele ressuscitou, que aquela verdade vive dentro de nós. E aí nós precisamos entender quem somos nós quando os holofotes não estão sobre nós. Porque nós nos respaldamos e nos resguardamos e com isso nos escondemos e deixamos de permitir que sejamos tratados, que sejamos curados, que sejamos transformados, que sejamos trabalhados e sejamos esse ser que está em obras, que está em constante evolução até a volta do amado Senhor Jesus, nosso Cristo. Nós somos o conjunto de 3 situações, né? Nós somos aquilo que nós acreditamos que somos, nós somos aquilo que os outros dizem a respeito de nós, mas nós também somos aquilo que Deus diz e sabe que nós somos. É como se fosse aquilo que nós postamos nas redes sociais, né? Também dividido em 3 formas. Está aí nossas relações públicas de Giovana, que sabe bem as entrelinhas do que é colocado nas redes sociais, mas é como se nós tivéssemos ali o nosso story, nossos reels, os nossos feeds e ali aquilo que nós postamos para retratar aquilo que nós queremos apresentar ou vender, enfim. E ali
nós postamos a forma com que nós gostaríamos que as pessoas nos identificassem, como nós gostaríamos que fôssemos vistos. E a segunda forma é a forma com que o outro interpreta aquilo que eu descrevi, aquilo que eu postei. E aí eu vou ter aqueles que vão gostar, outros que não. Mas nós temos o terceiro ponto, que é aquele que não está postado, que não está descrito, que só quem conhece é aquele que come um pacote de sal com você diariamente e principalmente Deus. E sem dúvida, aquele que se aproxima mais daquele que realmente você é esse que não está descrito e nem postado nas redes sociais. E aí nesse ponto nós precisamos aprender a fazer um raio-x, o raio-x de Deus, que é a palavra que é viva e eficaz, a fim de que diante dela o nosso coração possa aflorar. Abre lá a sua Bíblia agora no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos o sumo sacerdote que possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim aquele que nos passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nós descobrimos quem realmente somos quando nós nos submetemos ao processo. É como se tudo que acontece ao nosso derredor fosse uma situação de que nós nos isentamos das nossas responsabilidades, daquilo que nós de alguma forma plantamos. É como se nós falássemos que tudo é sempre para o outro e nunca para mim. Sempre com relação ao outro e nunca eu, né? É como se a gente percebesse, como a gente visse as pessoas malhando, né? Fazendo exercício físico. Se a gente não se submete ao processo, a gente também perde a oportunidade de descobrir que realmente somos e precisamos daquilo. É necessário que nós possamos fazer o processo para reconhecer. Falando do exercício, né? A gente só entende a importância e que realmente precisamos do exercício físico quando nós nos submetemos a fazer aquele exercício físico. Até o momento de que isso não acontece, é sempre bom para o outro, não é para mim, eu não preciso, isso aí não é legal, isso aí vai me demandar muito tempo, eu tenho coisas mais importantes. Mas o dia que você faz, a primeira vez, você sai lá todo estrinchado, dolorido, mas depois vem aquela sensação de prazer e satisfação porque você percebeu que te fez bem. Doeu, foi ruim, foi penoso, foi trabalhoso, te exigiu esforço, exigiu dedicação, mas no final veio a recompensa, houve um processo e você se submeteu a esse processo. E só então você percebeu que o seu corpo estava pedindo, seu corpo estava sentindo falta, seu corpo estava carecendo daquilo. E à medida que você mantém uma constância e faz aquilo se tornar um hábito, você também vai criando novos hábitos, criando um novo ambiente, criando uma nova imunidade, uma nova resistência, para então perceber que você não pode mais viver sem aquilo. Que quando você deixa de usufruir daquilo, seu corpo vai ser o primeiro a pedir de volta. Por quê? Porque você está dolorido
e aí você começa a sentir dores onde não sentia, começa a perceber, na verdade, porque você sempre sentiu, mas você não sabia o porquê, agora você percebe, sabe, entende o porquê. Então nós precisamos aprender a nos submeter para reconhecer. Esse é um processo importante, e como eu disse, é um processo, há etapas, não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Se você não souber quem você realmente é, você pode ser surpreendido com as reações, né? Com as suas reações. E isso é um problema, né? Porque nessa situação que nós estamos todos vivendo, e que de alguma forma potencializou algumas reações em nós. Ontem nós estávamos tendo aquela reunião pelo Meet e a Tayana chegou a comentar, falou assim, olha, eu estou me esquecendo de coisas que antes eu não esquecia. Então, às vezes a gente é surpreendido com as reações nossas porque ainda não nos identificamos diante da situação. E aí a pergunta que fica para todos nós, inclusive para mim, como que será nós quando tudo isso passar, quando o dia mal passar? Como que você vai estar? Essa deveria ser uma pergunta que nós deveríamos fazer todo dia ao amanhecer. Será que nós vamos estar abatidos ou será que vamos estar destemidos? Será que vamos ser oprimidos ou seremos agradecidos? Será que teremos omitido ou será que teremos nos oferecido pelo outro, pelo próximo, pelos aqueles que precisam? Será que nós teremos conseguido passar, superar tudo isso ou nós nos encontraremos como aqueles que desistiram no meio do caminho? Será que nós seremos a tranca ou nós seremos a fechadura? Né? Então, no livro de Mateus, capítulo 23, Jesus esgota ali todo o repertório de palavrão dele para falar ali dos fariseus. E dentre a descrição ali do capítulo de Mateus 23, eu fiz questão ali de elencar, ele faz 16 palavrões e o mais leve deles é hipócritas. Por quê? Porque quanto mais eram expostos, né, mais eles negavam. Quanto mais exposto, parece que a reação nossa é negar a realidade, é negar a situação. Não percebemos que o que importa não é o que está acontecendo, mas como nós reagimos diante de tudo que está acontecendo. Como que você tem reagido diante de todas as situações, de todos os problemas, de todas as enfermidades, de todas as perseguições, de todas as tribulações, de todas as falácias, de todas as notícias, de todas as fake news, de todos os problemas que advêm de tudo e de alguma forma direta ou indiretamente bate na nossa porta e nos incomoda. Diante das tribulações, perseguições, você se afasta ou se aproxima de Deus? Em seu solo, suporta problema? Quer conhecer a árvore boa? O que a gente precisa fazer? O Igor, que é da área, tem que olhar para os frutos. Qual tem sido o seu fruto diante dessa situação toda que nós estamos vivendo? Com ou sem pandemia, pessoal, nós estamos numa guerra. E aí, volto a elucidar. Não é o problema o que acontece, mas como nós reagimos diante de tudo que tem acontecido. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que tive que ter pessoas perto de mim para ser o meu freio e o meu acelerador. E graças a Deus, Deus colocou várias pessoas, dentre elas a minha esposa, para me frear quando eu estou sonhando demais, mas também para me acelerar quando eu estou esmurecendo. E nós precisamos dessas pessoas próximas a nós. Eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito, e geralmente quase todos os meus sonhos são muito altos. E é uma dificuldade minha, inclusive, de sonhar pequeno. O que, para mim, chega a ser, às vezes, um problema, porque, na maioria das vezes, acabo me frustrando por criar muitas expectativas. Mas,
O problema também é o outro extremo, quando a gente deixa de sonhar, deixa de acreditar, deixa de ter essa fé, né? Então nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. Lá no livro também de Mateus, voltamos lá no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos lá mais uma vez. Estamos já caminhando para o fim. Mas vamos lá no livro de Mateus 13. Mateus 13. Passou. Aqui no livro de Mateus 13, do verso 1 ao 58, também vai falar aí do semeador. Não vou ler tudo, mas fica a sugestão aí para você ler, porque a minha explicação não substitui a sua leitura. Então, faça essa leitura aí, separe um tempo durante o dia para você ler esse trecho. Mas o que me chama a atenção é lá no final, no verso 58, o último inclusive, né? Depois de tudo que aconteceu lá, ele fala assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E isso me chamou a atenção. Cuidado com aquilo que tem sufocado a sua semente, né? O ambiente pode fazer com que Deus deixe de fazer alguns ou muitos milagres, dependendo da nossa nível de condição de incredulidade ou racionalidade. Às vezes a gente transita muito fácil entre a fé e racionaliza tudo, né? E essa racionalização de tudo, às vezes, faz com que nós, de forma inconsciente, acabemos de agradar a Deus como um princípio que Ele fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa manter viva a nossa fé dentro de nós. É lógico que nós precisamos mensurar, precisamos ponderar, precisamos colocar razão. Mas, quando nós deixamos isso ir para um extremo, o que acontece? Nós colocamos a incredulidade em ação. E a incredulidade está ali a parte de isenção da fé. Aqueles que deixam de colocar ela em prática. E deixar de colocar ela em prática, aqui nos revela que é uma possibilidade de Deus deixar de fazer ali. E nós vamos ver no outro trecho aqui, no outro texto, que Deus deixou também de fazer em um outro momento, também pela falta de fé das pessoas que ali estavam com Ele. Todos nós conhecemos pessoas que nos contagiam, que nos influenciam. Alguns para as coisas boas, outras para as coisas ruins. Você já percebeu que às vezes você tem algumas pessoas que é só você andar perto dela que você se sente animada, se sente motivada, se sente inspirada, que quer avançar, que quer estudar, que quer fazer mais, que quer crescer. E da mesma forma tem outras pessoas que é só você chegar perto, você começa a fazer coisas que você não fazia, falar coisas que você não fazia, não costuma falar, pensar coisas que você não é do seu feitio pensar, enfim. Então, nós precisamos aprender a trazer de volta para perto essas pessoas que nos motivam, que nos incentivam, que nos colocam para frente, que nos faz avançar e, ao mesmo tempo, limitar o acesso dessas outras pessoas. Não é excluir essas pessoas do seu meio porque são amigos, são pessoas que você conhece, senão você não estaria nem conversando com eles. Mas, assim, ou você limita, ou você corre o risco de ser influenciado de forma negativa. Nós temos inúmeras situações e casos aqui mesmo dentro da estação. Pergunte-se a você mesmo, quais foram os momentos que você mais cresceu na sua vida? Pode observar que muito provavelmente tinha uma pessoa ali perto que estava te inspirando. E cuidado ao desistir, porque você corre sério risco de perceber que tinha pessoas se inspirando em você e aí você pode prejudicar esse outro, né? Então, aquele princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, lembre-se, começa como a ti mesmo. Então, você precisa se amar, precisa acreditar, precisa investir em você. Eu lembro
do pastor Marx, que quando começou a estudar psicologia, quantas pessoas ali também não começaram a, de novo, ingressar na faculdade, começaram a fazer um curso, começaram a crescer, Por quê? Porque viram nele uma inspiração, um motivo. Não, se ele pode, eu também posso. Ele está ali já com a carreira consolidada, está buscando uma segunda profissão e foram ali. Então, a pastora Maísa também, a Andréia. Eu lembro da Andréia começar a estudar nesse meio. Quando pessoas próximas a você fazem coisas boas, te inspira a fazer coisas boas, porque você percebe, mãe, se ele pode, eu também posso. Se Deus deu condições a ele, também pode dar para mim. E vamos crescer juntos. A gente precisa sempre ter essas pessoas próximas a nós, que nos faça crescer, que nos faça avançar. Por quê? Porque se nós começarmos a colocar esse oposto, estou chegando ao fim, nós corremos sério risco de nos assemelharmos com aquilo que nós estamos passando muito tempo, né? Se você caminha com pessoas que só falam de sexualidade, você vai perceber que a sua sexualidade vai aflorar e você vai começar a experimentar e vai sentir também que aquilo é normal. Se você caminha com pessoas que fazem uso de entorpecentes, de drogas não lícitas, e você vai começar a fazer uso e vai perceber também que aquilo pode ser normal. E aí a gente perde o parâmetro, perde o referencial, perde a base, né? E aí fica a pergunta para você, né? Valorize e mantenha próximo essas pessoas que fazem você crescer, que não te tira do propósito, mas que faz você crescer principalmente nos dias maus, aonde as pessoas traga para perto de você pessoas sábias e não tolas. Nós corremos sério risco de assemelhar com aquilo que nós nos alimentamos e andamos. Passamos a acreditar e se acomodar achando que aquilo é normal. Portanto, de novo, passe tudo isso pelo raio-x de Deus. Tanto você, quanto o terreno, quanto as coisas com que você tem se alimentado, quanto que você tem passado. Isso é perigoso. Às vezes você vai, depois de analisar, passar isso pelo raio-x, perceber que você vai precisar arrancar algumas ervas daninhas, tirar alguns espinhos, analisar o terreno se tem muitas pedras e fazer o que precisa ser feito, né? Toda vez que nós nos sentimos meio áridos, meio frios, meio esmorecidos, tenha critérios e examine onde está prestando mais atenção. Perceba, tenha critérios para ponderar e analisar as músicas, os noticiários, os filmes, a leitura, os hábitos. E perceba, tente identificar onde e o que contaminou o seu solo, para que você mantenha viva e eficaz a sua fé e a sua esperança, e afaste de vez o medo com o amor que o lança fora. Valorize quem te deu a semente, porque a semente é boa. A pergunta é como está o terreno, como está o seu coração, como você vai reagir diante de tais situações para você poder novamente crescer. O plantio, queridos, ele é opcional, mas a colheita, ela sempre será obrigatória. Que Deus abençoe a todos. Eu acho que um exemplo disso que o John está falando é o próprio Jesus com os discípulos, né? Ele se cercava, né? Logo começou o ministério dele, ele foi lá e separou um grupo, falou assim, vamos nos juntar aqui, né? E vamos caminhar juntos. E ali eles se retroalimentavam, né? As pessoas às vezes acham que Jesus, talvez a falsa impressão de que Jesus só dava, né, para aqueles discípulos, né, e não precisava deles. Não, Jesus precisava deles, né? Jesus se alimentava do que os discípulos retornavam para ele, né?
Tanto é, e o exemplo disso é no momento da oração, quando ele pega aqueles 3 mais íntimos, né, e leva para o monte para orar, e eles cochilam, ficam dormindo ali, né? E Jesus sente essa falta, sente a falta do outro, né? Então, eu lembrei de uma frase, né, que diz assim: você é o que você come, né? Outra também, outro dizer comum aí me diz com quem andas e direis quem tu és, né? Então é exatamente isso. Do que nós temos nos alimentado, do que você tem se alimentado, quando eu disse agora há pouco, né, na abertura, falando a respeito de conversas tolas, inúteis, né, eu ando encabulado, assustado, como as pessoas gastam tempo se alimentando de lixo, de lixo. Coisas inúteis, absolutamente inúteis, né? E não só relacionadas à política e religião, a tudo, né? Gastamos horas, as pessoas gastam horas e horas e horas, e horas se alimentando de nada. Se você peneirar, sai nada, né? E de fato, a pandemia mostrou, isso que o John também ressaltou, a pandemia trouxe à luz coisas em nós e naqueles a quem a gente ama, que nós e nem eles sabíamos que existia. E como será depois, realmente é uma grande incógnita. Eu me pergunto isso também, o que será depois? Não seremos os mesmos. Lá no início, acho que em março do ano passado, eu falei, o mundo acabou. O mundo que existia, acabou. Teremos um outro mundo, porque aquele que existia, acabou. Então, e isso diz respeito também às relações. As relações não serão as mesmas. Eu estava conversando com a Maísa e a gente comentando, né, de pessoas que antes da pandemia nós reputávamos assim como pessoas com certos valores. Veio a pandemia e trouxe à tona, sabe, fez emergir, porque já existia, estava lá, só que a gente não sabia, a gente não tinha visto, não havia ainda uma situação que pudesse, né, revelar. E aí veio a pandemia e revelou, trouxe à tona, né, sentimentos, valores que nós não imaginávamos que pudesse existir naquela pessoa. Aquilo que você trouxe logo no início, né? Coisas que estão ali dentro, que estão dentro de nós, que nós não conhecemos, nós não sabemos, né? E que quando vem o dia mau, isso surge, isso emerge, né? Isso boia, aquela sujeira que está lá no fundo, ela... Só que do mesmo jeito também que vem o que está de ruim, o que está de bom e que muitas vezes não era visto, também emerge, né? Então, o problema que eu vejo é que a pandemia trouxe à luz mais coisas ruins do que coisas boas em nós. Sendo assim, essa palavra faz ainda mais sentido. Seja criterioso, seletivo, cuidadoso na escolha do que você come, do que você escuta, né? Comer no sentido de escutar, de ver. Seja seletivo, criterioso na escolha daqueles com quem você convive, daqueles com quem você anda, daqueles com quem você compartilha sua vida. Porque, como eu disse, como veio muita coisa ruim e alguma coisa boa, a chance de você se alimentar e conviver com o que é mal aumentou. E a possibilidade de você conviver e se alimentar do que é bom diminuiu. Como a Bíblia diz, nos últimos dias, os dias serão assim, as pessoas serão assim, 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 né? Ou seja, o mal tende a alargar e o bem vai ficando cada vez mais escasso. Exige de nós, então, uma procura mais criteriosa. Amém. Obrigado, John. Vamos orar. Quero orar só para a gente encerrar. Pedir a Deus que nos guarde, nos oriente, nos dirija nesses dias. Pai, quero pedir ao Senhor que nesses dias maus, Pai, que o Senhor nos conduza, nos oriente, nos dê sabedoria, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos compreender, para que possamos discernir o que é bom e o que é mal, para que possamos, Pai, saber o que ingerir, o que colocar para dentro da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, Senhor. Que saibamos, tenhamos esse discernimento, Pai,
que vem do alto, que possamos ter sabedoria para escolhermos com quem andar e o que fazer, com quem fazer. Não vamos de maneira alguma nos isolar do que é mal, não. Mas nós vamos nos fortalecer com os que são bons para que possamos combater o que é mal, que é exatamente o que Jesus fazia. Jesus tinha os seus discípulos e andavam juntos, se fortaleciam, se retroalimentavam para combater o mal. É isso que precisamos. Não temos como combater o mal se nos alimentamos do mal, se promovemos o mal, se somos cúmplices do mal. É necessário termos nesse momento, esse lugar, essa companhia boa para que possamos nos fortalecer. E aí sim, resistir ao dia mal, resistir ao mal quando ele nos ataca e enfrentar o mal nas diversas situações em que nós somos obrigados a estar. Pai, que o Senhor venha trazer essa clareza, que saibamos discernir como de onde ser aqui, né? O que fazer, com quem andar, do que comer, do que nos alimentar, para que possamos atravessar esse dia mal. Porque sabemos que é um dia e ele vai terminar, ele vai acabar. E quando o dia novo chegar, o dia bom chegar, que possamos nos encontrar saudáveis, espiritualmente, emocionalmente e inclusive fisicamente. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de todos, Pai, que estão nos assistindo. Quero orar e interceder pelaquela mãe, aquela filha que o John compartilhou conosco, Edna e Isis. Liz, que a mãe está com Covid e deu à luz a um bebê, e oramos por ela, intercedemos por ela, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, como o John disse aqui mencionando milagres, nós cremos em milagres, reconhecemos esse poder no Senhor e na vontade do Senhor, e colocamos então essa família e oramos também pela dona Flora, que o Senhor dê paz à dona Flora, Pai, onde ela estiver e como ela estiver, que o Senhor traga uma solução para a vida dela, Pai, para que o sofrimento acabe, para que ela possa encontrar paz de alguma forma, Pai. É sua filha, livra, Senhor Deus amado, dessa situação terrível que ela tem vivido já há algum tempo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a todos, a gente se vê aí durante a semana.